Olá, turma! A gente vai começar a estudar agora as relações métricas do triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem dois capítulos muito importantes dentro da matemática, que são as relações métricas e as relações trigonométricas. Relações métricas diz respeito apenas às medidas dos lados deste triângulo. E as relações trigonométricas estudam as medidas dos ângulos destes triângulos. São dois capítulos separados, nós vamos começar a ver agora apenas as relações métricas. Então, todo o nosso estudo que começaremos agora será em função das medidas dos lados do triângulo, ok? Como as relações métricas e as relações trigonométricas se aplicam apenas a triângulo retângulo, eu resolvi botar aqui uma definição do triângulo retângulo. É todo triângulo que possui um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus. Então, todos os triângulos que a gente vai estudar a partir de agora, obrigatoriamente, ele possui um ângulo de 90 graus. Então, ele pode estar em várias posições. Esse aqui, o ângulo de 90 graus está aqui. Este, um pouquinho mais baixo, o ângulo de 90 graus está aqui. Este outro tem um ângulo de 90 graus aqui. E esse outro, o ângulo de 90 graus está aqui em cima. Não importa a posição, mas ele tem que possuir um ângulo de 90 graus para ser um triângulo retângulo e fazer parte dessas relações métricas. Relembrando aqui a classificação dos ângulos, o ângulo ele pode ser classificado quanto aos lados, ele ganha o nome de triângulo equilátero, quando os três lados são iguais, triângulo isósceles, quando tem dois lados iguais e um diferente, e triângulo escaleno, quando tem os três lados diferentes. E o triângulo também ganha classificação de quanto aos ângulos, ele pode ser chamado de triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo de 90 graus, acutângulo, quando ele tem os três ângulos agudos, medindo menos de 90 graus, ou obtusângulo, quando ele possui um ângulo maior que 90 graus. Isso foi só uma revisão para quem tinha dúvida desses nomes. Eu sei que é um nome difícil de memorizar, matéria de 8º ano, então tá aí para a gente relembrar. Muito bem, o nosso triângulo retângulo ele é tão importante que esses três lados deles eles vão ganhar nomes específicos, tá? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai se chamar hipotenusa. Olha a seta amarela, começa sempre procurando o ângulo de 90 graus. Se ele, nesse triângulo, o ângulo de 90 graus está em cima, o lado oposto vai ser a hipotenusa. E os outros dois vão ser chamados de catetos. Lá nas relações trigonométricas, esses catetos vão ganhar nomes de catetos. Cateto oposto e o outro vai ser cateto adjacente. Mas para as relações métricas, isso não vai ser relevante. Então, a gente vai, por enquanto, chamar esses dois lados do triângulo retângulo de cateto. Tá? Identifica a hipotenusa, é o que está na frente do ângulo de 90 graus. Os outros dois são catetos. Muito bem, fazendo só um exercício com vocês aqui de identificação da hipotenusa. Esse primeiro triângulo, eu tenho aqui o ângulo reto. A hipotenusa desse triângulo vai ser o lado representado aqui por X. Ok? Esse outro triângulo, onde está o ângulo reto? Está aqui no vértice C. Qual vai ser a hipotenusa desse triângulo? O que está oposto ao ângulo reto. Logo, o lado AB vai ser a hipotenusa. Esse outro triângulo aqui embaixo, qual vai ser a hipotenusa? Onde está o ângulo reto? Está aqui nesse vértice. Se aqui está o ângulo reto, aonde estará a hipotenusa? Aqui embaixo, a hipotenusa. Ok? Muito bem, então agora a gente já sabe quem é a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto.
A gente já sabe que os outros dois lados que sobram são catetos, não importa a posição deles. Relembrando também, materinha lá do nosso 8º ano, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180. Ora, se eu já tenho um ângulo reto que mede 90 graus, esse ângulo aqui eu sempre sei o valor dele. Os outros dois ângulos, que aqui eu pintei um de vermelhinho e outro de verdinho, o ângulo vermelho mais o ângulo verde vai ter que, somado com esses 90 graus, dá 180. Então, esse ângulo vermelho somado com o ângulo verde sempre vai ser um ângulo de 90 graus, ok? Vamos imaginar agora no nosso triângulo retângulo, está aqui o nosso triângulo retângulo. Vou começar a dar mais nomes para esse lado, para esse triângulo. A gente já identificou aqui a hipotenusa, cateto, cateto. Só que na hora de a gente trabalhar com fórmulas, a gente não vai estar escrevendo a hipotenusa ou cateto, cateto. Então, a gente representa por letras. É importante porque a letra A sempre vai estar no lado que representa a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aqui a gente vai sempre chamar de A. O cateto vai ser B e o outro cateto vai ser o C. Muita atenção, porque muito aluno acha que o A é sempre o lado que está embaixo no triângulo. Não, é o lado que será a hipotenusa. Se a hipotenusa estiver do lado de cá, aqui vai ser o A. Se a hipotenusa estiver do lado de cá, aqui vai ser o A. Por acaso está aqui embaixo, mas nem sempre ela está na parte inferior do triângulo, ok? Então tá, aqui eu tenho A, aqui B e aqui eu vou chamar de C. Por convenção. A linha que parte do vértice superior até a hipotenusa é chamada de altura do triângulo relativa à hipotenusa e ela ganha a letrinha H. Isso aqui, ó, é um solzinho que eu desenhei aqui em cima. Por que eu desenhei esse sol? Imagina que tem um sol aqui em cima, né? Brilhando, o sol bem quente. Imagina que esse lado B faz uma sombra aqui sobre a hipotenusa. E essa sombra a gente vai chamar de N. Então, imagina um sol aqui em cima, batendo sobre o lado B, e esse lado B vai fazer esta sombra daqui até aqui, e a gente vai chamar este pedaço do triângulo de N. Da mesma forma, do outro lado, eu tenho aqui o cateto C. Imagine o Sol. Então, esse cateto C vai fazer uma sombra sobre a hipotenusa, que vai vir daqui até aqui. E esse lado é chamado de M, tá? A medida dessa sombra N com essa outra sombra M, as duas somadas vão dar a hipotenusa A, ok? Então, é muito importante esses nomes. Quem quiser dar uma pausa nesse vídeo e copiar esse triângulo e esses nomes que estão aqui, para vocês depois não se confundirem, ok? Muito bem. Com o nosso triângulo modelo, nosso triângulo ABC, que agora eu já não escrevi mais hipotenusa e cateto. No lugar da hipotenusa eu escrevi a letra A, aqui é B, C, a altura H, as projeções M e N. Quando eu faço esta altura H relativa à hipotenusa, eu passo a ter aqui nesse desenho 3 triângulos. Eu tenho este triângulo maior, tenho este triângulo aqui que eu vou chamar de triângulo médio, e este triângulo aqui que eu vou chamar de triângulo menor. Eu redesenhei esses triângulos aqui embaixo, ó. Este aqui é o meu triângulo maior, este é o meu triângulo médio e esse aqui é o meu triângulo menor. Redesenhei os 3 triângulos que estavam aqui em cima
redesenhei cada um aqui embaixo com os respectivos lados. Ora, se o meu triângulo maior possui um ângulo reto, esse meu triângulo médio também possui um ângulo reto, esse triângulo menor também possui um ângulo reto, os três triângulos têm um ângulo reto. Este ângulo vermelho, ele é comum ao triângulo maior e ao triângulo menor. Então, eu tenho um ângulo vermelho aqui e um ângulo vermelho aqui. Esse ângulo verde, ele é comum ao triângulo maior, que está aqui, e ao triângulo médio. Só que eu não sei quanto mede este ângulo e esse aqui. Será que não dá para a gente descobrir? Ora, se o vermelho e o verde tem que dar 90. Aqui eu tenho um verde. Qual vai ser o valor desse daqui? Vai ter que ser igual ao vermelho. E qual vai ser o valor desse daqui? Vai ter que ser igual ao verde. Muito bem, tenho aqui os três triângulos novamente. O triângulo maior, que eu botei aqui um, só para a gente fazer uma referência. O triângulo médio e o triângulo menor. Se os três triângulos possuem ângulos iguais, ó, ângulo reto, um ângulo vermelho e um verde. Não sei quanto mede o vermelho e o verde. Aqui é um ângulo de 90 graus, um vermelho e um verde. Aqui é um ângulo de 90 graus, vermelho e verde. Se os três triângulos possuem ângulos iguais, lembrando do vídeo anterior em relação à semelhança dos triângulos, eu posso falar que esses três ângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados deles são lados proporcionais. Então, eu vou trabalhar com o triângulo 1 e com o triângulo 2 aqui. 1 e 2. Então, eu vou fazer a proporção entre os lados correspondentes. Então, eu peguei aqui o lado A. Qual é o lado correspondente no triângulo 2 ao lado A? O A é a hipotenusa desse triângulo. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? É o C. Então, eu botei aqui A sobre C. E escolhi outros dois lados correspondentes aqui nesse triângulo. Ó. B, qual é o correspondente a B? H. Então, eu posso fazer outra relação. A sobre C é igual a B sobre H. Fiz essa relação aqui. Multiplica cruzado, A vezes H é igual a B vezes C. Então, isso aqui será uma das relações métricas que a gente vai trabalhar no triângulo retângulo. Pegando outra proporção nesse mesmo triângulo, vou trabalhar agora com A e C. Só que, ao invés de eu pegar B e H, eu vou pegar o outro lado, ó, C e M. São os dois lados correspondentes. Então, vamos ver como é que fica. A sobre C é igual a C sobre M. Multiplicando invertido, né? Multiplicando cruzado, C vezes C é igual a C elevado ao quadrado. É igual a A vezes M. Então, eu tenho aqui mais uma relação métrica do triângulo retângulo. O que ele quer dizer aqui? O cateto ao quadrado vai ser igual à multiplicação da hipotenusa com a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vamos trabalhar agora com o triângulo 1 e o triângulo 3. O triângulo maior e o triângulo menor. Vamos olhar apenas para esses dois triângulos aqui e fazer a mesma relação de proporcionalidade entre o triângulo 1 e o triângulo 3. A hipotenusa do triângulo 1 é a hipotenusa do triângulo 3 é o B. Então, botei A sobre B. Quem é o cateto correspondente ao B no triângulo menor? N. Então, vou fazer relação B com N. Então, A sobre B é igual a B sobre N. Multiplicando cruzado, B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes N. Quem é B lá no nosso triângulo original? B era um cateto. Então, o cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Essa relação é igualzinha à anterior, porém a gente está falando agora do outro cateto. Quando aqui é C,
aqui é M. Quando aqui é B, aqui é N. Analisando agora os triângulos, o médio e o pequeno, triângulo 2 e triângulo 3. Vamos pegar os lados desses triângulos. Ó. H, qual é o lado correspondente no menor? É o N. E o lado M corresponde ao lado H do outro triângulo. Então, vamos fazer a proporção. H sobre N é igual a M sobre H. Multiplicando o cruzado, H vezes H dá H ao quadrado. É igual a M vezes N. Então, H ao quadrado é igual a multiplicação das duas projeções sobre a hipotenusa. Isso aqui é mais uma das relações métricas do triângulo retângulo. São várias fórmulas. Não se preocupem em decorar isso, essa demonstração. No final eu vou dar um resumo para vocês. Não será cobrado essa demonstração. Eu estou apenas mostrando de onde que vêm essas fórmulas. Ok? Demonstrando a última relação, chamada de Teorema de Pitágoras, ela vem a partir das duas relações já demonstradas. B ao quadrado é igual a A vezes N e C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, para chegar numa última relação, a gente usou o artifício da soma. Vamos somar esta relação com esta. Então, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A vezes N mais A vezes M. Então, tá aqui. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes N mais A vezes M. Se eu tenho aqui o fator A comum aos dois termos, eu posso usar fatorando, né? Fator comum em evidência, coloco A fora e coloco entre parênteses N mais M. Então, ficou B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes N mais M. Mas o que é N mais M? Vendo lá no triângulo, nosso triângulo modelo, N e M são as duas sombras, são as duas projeções. E a soma das duas é igual ao próprio A. Então, vai ficar A vezes A, que é igual a ao quadrado. Fechando aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é chamado de Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso é importante saber identificar a hipotenusa, que eu falei lá no início do vídeo, porque a hipotenusa é que vai ficar sozinha do lado aqui dessa equação. Então, os dois aqui não importa a ordem que você coloca, que a soma vai dar sempre a mesma coisa, mas a hipotenusa, se você errar, você vai errar a questão. Então, a hipotenusa fica sozinha de um lado e os outros dois catetos ficam do outro lado somando. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, nesse slide, eu fiz um resumão para vocês, tá? O que realmente vai importar? Qual vai ser a nossa caixinha de ferramenta? Nós vamos trabalhar com essas 6 ferramentas. A primeira delas, A vezes H igual a B vezes C. Mas o que é A? A hipotenusa. O que é o H? A altura relativa a essa hipotenusa. B e C são os dois catetos. B ao quadrado é igual a A vezes N. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção que esse cateto faz sobre a hipotenusa. Se você observar esta fórmula e essa aqui, ó, são iguais. Uma fala do cateto B e a outra fala do cateto C. Então, quando é cateto B, a sombra dele é N. Quando o cateto é C, a sombra dele é N. Mas observe que são iguais. A outra relação é em função da altura H ao quadrado é igual a multiplicação das duas projeções, N vezes N. A quinta relação fala que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções. E a última, que é
muito mais importante, muito mais usada, que cai muito em prova, é o Teorema de Pitágoras, que fala a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Esse é o exemplo de um exercício envolvendo triângulo retângulo. Calcule a medida da hipotenusa para o triângulo retângulo ABC, com o ângulo reto em B, sendo os catetos AB e BC medindo 6 e 8 respectivamente. Então, está aqui o triângulo retângulo, citado no enunciado. X está no lado relativo à hipotenusa. Por que eu sei que esse aqui é a hipotenusa? Porque aqui eu desenho o ângulo reto. Se esse é o ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. E ele quer saber a hipotenusa, então aqui ficou o x. Os outros dois catetos, 6 e 8, que foi o que ele deu aqui no enunciado. Ora, eu tenho ali na minha caixinha de ferramentas 6 ferramentas. O que eu quero nesse enunciado? Eu quero saber a hipotenusa. Eu sei o valor do B e do C, que são os dois catetos. Se você voltar no slide anterior, você vai ver que a única relação daquelas 6 que tem envolvendo A, B e C é o Teorema de Pitágoras, que fala que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, usando o Teorema de Pitágoras, nesse caso, eu vou conseguir descobrir o valor da hipotenusa. Então, foi assim que foi feito, aplicando o Teorema de Pitágoras, AC ao quadrado, que é a hipotenusa, x, é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. 36 mais 64, x ao quadrado é igual a 100. Para descobrir o valor de x, tem que fazer a raiz quadrada de 100. Logo, x é a raiz quadrada de 100, x é igual a 10. Para um triângulo retângulo que tem os catetos 6 e 8, a hipotenusa tem o valor de 10. O exercício agora deu o valor da hipotenusa, que é 5. Por que essa aqui é a hipotenusa? Porque está do lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa é 5. Deu o valor de um dos catetos, que é 3, e ele quer saber o valor do segundo cateto, que é aqui representado pela letra X. Quando você quer descobrir um dos catetos ou hipotenusa, sabendo o outro cateto e a hipotenusa, a relação que envolve os catetos junto com a hipotenusa é o Teorema de Pitágoras, que diz que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, basta substituir o valor da hipotenusa por 5 e o valor de um dos catetos por 3. Ficou 25, que é 5 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais o valor do outro cateto, que é aqui representado pela letra x, elevado ao quadrado. Para descobrir o valor do x, que é um dos catetos, você tem que subtrair a hipotenusa, o 9 passa para o outro membro com valor negativo, então eu faço a hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado, que isso dá um valor de 16, logo o valor do x é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Muita atenção aqui, porque esse triângulo ele é formado pelos catetos 3, o outro cateto é 4, que acabamos de encontrar, e a hipotenusa é 5. Então, esse é um triângulo muito comum de aparecer em exercícios, viu? 3, 4 e 5. Ele, inclusive, é chamado de triângulo pitagórico. Esse tipo de triângulo nos deixa uma possibilidade de resolver até mentalmente. Você bate o olho aqui, já sabia que a hipotenusa é 5 e um dos catetos é 3, o outro cateto você já sabe que é 4. Então, grave esse triângulo pitagórico, que ele aparece em muitas questões. Isso pode te auxiliar, inclusive, em tempo de resolução de uma questão, ok? Se curtiu, deixe teu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!